Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração, mais uma semana aqui na presença do Senhor, para a gente se aprofundar e se relacionar cada vez mais com Deus por meio do estudo da palavra. Então seja muito bem-vindo, bem-ficado. Eu espero que a palavra de hoje vá ao encontro do seu coração. A gente vai falar hoje sobre culpa. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida a culpa bateu na sua porta, se não está batendo nesse momento. Então Deus hoje nos mostra uma palavra muito linda a respeito de culpa, para a gente trabalhar isso internamente e agir conforme os preceitos e a vontade do Senhor para a nossa vida. Então seja muito bem-vinda, é uma alegria, né? Bem-vindos e bem-vindas, é uma alegria a gente poder realmente se encontrar, né, com o Senhor, reservar esse momento para estudar a palavra dele, ver as orientações dele para nossa vida. E eu tenho certeza que se você está aqui, não é à toa. Eu tenho certeza que Deus preparou esse momento para tocar seu coração mesmo, para fazer refletir e a gente evoluir na palavra conforme a vontade dele. Amém? Então vamos se achegando agora, né? Se aconchegando nesse momento, deixando de lado, né, as nossas preocupações um pouquinho, deixando de lado a confusão do dia a dia, para se concentrar nisso que é o que realmente importa, né, a conexão e relacionamento com Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e entregar esse momento a Deus para que Ele possa ser o fio condutor. O grande protagonista da noite é sempre Deus. Amém? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Pai, para buscar a sua orientação, Senhor. Nós temos sede de Ti, temos fome da Tua palavra, Pai. Nos alimente com o Seu direcionamento para as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor seja o protagonista dessa noite, Pai. Me use como instrumento do Senhor para levar a Sua palavra e que cada um aqui possa absorver da forma como o Senhor deseja essa palavra, Pai. Prepare os nossos corações, prepare a nossa alma, para que o entendimento seja sedimentado dentro dos nossos corações e reflita nas nossas ações, Pai. Tome as diretrizes, as rédeas da nossa vida. Nós entregamos tudo que nós somos, tudo que nós temos nas suas mãos, Pai. Nos use e nos instrumentalize nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, a palavra de hoje é uma palavra muito, muito bonita. Oi para todo mundo que tá dando oi aí, chegando. Nem toda hora eu consigo acompanhar os comentários, tá? Mas eu tô aqui totalmente focada para entregar o melhor para vocês. A palavra de hoje é uma palavra que me tocou muito essa semana. Eu estava escutando uma pregação de uma outra pessoa, de uma americana, Joyce Meyer, muito, muito abençoada. Adoro as pregações dela. Se você não conhece, te convido a conhecer, porque é uma pessoa realmente abençoada. Ela já é mais velha, tem um ministério maravilhoso, né, no mundo todo, falando da palavra do Senhor. E ela falou uma frase para mim que tocou muito meu coração. Quanto mais culpa e condenação a gente tem, mais longe da salvação a gente se posiciona. Então vou repetir a frase. Quanto mais culpa e condenação a gente tem, mais longe da salvação a gente se posiciona. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque a sua busca é para estar mais próximo de Deus, mais próximo da salvação, dessa esperança que alimenta a nossa fé. E a culpa é um sentimento que bate a porta, né, da nossa alma de tempos em tempos. Se você é mãe, eu tenho certeza que você já se sentiu culpado N mil vezes. Se você é pai, idem. Enfim, a vida nos coloca à prova em diversas situações e muitas vezes a gente cai nesse sentimento de culpa. E aí, pensando no sentimento de culpa, a reflexão é a seguinte: quanto mais culpa e condenação, mais longe da salvação eu estou. E aí, qual que seria o oposto disso? Qual que seria o oposto de culpa e condenação? Para mim, é arrependimento e submissão à vontade do Senhor. Então, eu troco a culpa, né, por arrependimento. E a gente vai entender um pouquinho a diferença. A culpa, quando ela se aproxima do arrependimento, ela traz um sentimento de responsabilidade. Então eu fiz uma atitude que não é muito legal, isso todos nós, né, fazemos todos os dias, atitudes, né, boas e ruins. Diariamente a gente cai nos nossos vícios e nos nossos tropeços. Então eu tenho uma atitude
me gerou um sentimento de culpa, mas se eu assumo a responsabilidade e desejo mudar e direciono a minha atitude para a mudança, eu estou aproximando isso do arrependimento, que é a mudança da mentalidade que reflete no nosso comportamento. O problema é quando a culpa vem acompanhado de vitimismo e nos deixa numa sensação de condenação. Ó céus, ó vida, ó azar, eu errei e eu fiquei nisso, e aí ela nos paralisa. Então a culpa, quando a gente transforma ela em arrependimento e leva para ação, beleza, a gente aprendeu com os nossos erros e aí a gente pode inclusive dar testemunho da mudança da nossa mentalidade pela mudança, né, do nosso comportamento. Quando a culpa me gera aquele sentimento de ficar remoendo, ó céus, eu fiz isso, eu não devia ter feito, e pipipi, e aí você fica só pensando naquilo, aquilo ali vai te gerando um sentimento de condenação. Você vai ser como se você tivesse um chicotinho e você fosse se chicoteando todos os dias. E isso não vai te deixar em posição de movimento. Muito pelo contrário, essa culpa que é vitimista, ela te deixa numa posição de paralisação. Você paralisa. Você já passou por isso? De uma sensação de, nossa, eu cometi um erro e fiquei paralisado? É porque você parou no vitimismo. Você parou ali, parou no erro. Você parou no erro. Você não deu um ressignificado para aquilo e desejou andar, né? Conseguiu andar para além daquilo. Então é sobre essa perspectiva que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai falar hoje, a respeito na palavra, o que Deus nos traz, né, a respeito desse assunto. Então, feito essa diferença, né, da culpa que paralisa e do arrependimento que movimenta, né, que nos coloca em movimento de novos comportamentos, de uma nova mentalidade, a gente vai olhar na palavra o que a palavra do Senhor nos traz. Se você está com a sua Bíblia aí, se quiser abrir, a gente vai ler 2 textos hoje. Um texto que está no Novo Testamento e um texto que está no Antigo Testamento. Para a gente ver como a palavra do Senhor ela tem unidade. Ela foi escrita por várias pessoas em épocas diferentes e a gente lê do começo ao fim com um senso de unidade. Somente Deus para fazer isso, né? Essa palavra viva, que a cada vez que a gente visita, a gente tem uma nova interpretação, uma nova direção para a nossa vida, seguindo os mesmos preceitos, né? Desde antes de Jesus até a vinda de Jesus. Então, o texto que a gente vai falar essa noite está no livro de Hebreus, no capítulo 10. A gente vai ler do 19 ao 24. Ele é pequeno e eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Então, para quem está chegando agora, se você está se ambientando aí, a gente está falando sobre o sentimento de culpa. Um sentimento de culpa é o que nos paralisa e que nos gera pensamentos de condenação. E um outro sentimento de culpa é que nos leva para o arrependimento e a mudança de mentalidade, provocando novos comportamentos. E, inclusive, quando é nesse viés, né, de novos comportamentos, de nova mentalidade, a gente consegue, inclusive, dar testemunhos do que Deus faz na nossa vida, né? E aí vamos lá, então, no texto de Hebreus. Fala assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Ou seja, esse lugar santíssimo é o lugar sagrado em que as pessoas antes de Jesus, elas tinham que passar por um sacerdote. Somente esse sacerdote podia chegar no tabernáculo, né, no lugar santo, para apresentar para Deus os pedidos, inclusive de remissão dos pecados. Quando Jesus morre, ele nos habilita a ter um contato direto com Deus. Ele nos habilita por meio dele mesmo ter sido oferecido em sacrifício vivo para a remissão dos nossos pecados. Ele nos dá a autorização para entrar nesse lugar santo de comunhão direta com Deus. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, do próprio corpo de Jesus, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Ou seja, antes eram só os sacerdotes que poderiam chegar na casa de Deus e se apresentar. Agora não.
Nós, por meio da morte de Jesus, Jesus se torna o próprio sacerdote e ele nos envia o Espírito Santo para habitar não apenas na casa do Senhor, como em nós mesmos. Então, cada um de nós, a partir da morte de Jesus, nos tornamos a própria casa de Deus. Tem uma parcela divina e importantíssima de Deus dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo habita dentro de você. Se o Espírito Santo é parte da Divina Trindade, nós somos também a casa de Deus. Olha a importância da morte de Jesus e a importância da gente olhar para a gente com respeito, com amor e falar, olha, eu sou a casa de Deus também, porque há um Deus vivo habitando em mim. Então eu preciso cuidar para que essa casa, mente, né? Alma, espírito e corpo, elas honrem a Deus. Que os meus comportamentos, que as minhas obras reflitam a graça e a honra que Deus nos deu a partir da morte de Jesus na cruz. Amém? Então vamos lá. Continuando o texto. Nós temos um grande sacerdote agora para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero. Presta bem atenção nesse versículo. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Ou seja, antes os sacerdotes precisavam se lavar, precisavam passar por todo um ritual para chegar na casa do Senhor e apresentar os pedidos a Deus. Agora, nós já fomos lavados com o sangue de Jesus na cruz. Nós já estamos lavados. E aí o que a palavra nos orienta é o quê? Chegue perto de Deus com um coração puro. É claro que nós continuamos pecadores, né? A gente é humano, a gente é falho, mas Deus está interessado na intenção do nosso coração. Deus está interessado enquanto nós estamos buscando, enquanto que a gente tem sede do Senhor. É isso que o Senhor está querendo nos dizer aqui. Então, chegamos perto de Deus com um coração sincero, um coração capaz de virar e falar assim, olha, Senhor, eu sou um pecador, eu fiz uma coisa errada, mas eu me arrependo daquilo que eu fiz. Hoje eu tenho consciência daquilo que eu fiz e eu quero mudar o comportamento, eu quero mudar as minhas atitudes. Tem sido difícil, mas por favor, o Espírito Santo dentro de mim é capaz de fazer milagres. É isso, é esse coração puro e sincero, um coração que não é hipócrita, que pensa e tenta ao máximo agir conforme essa crença, conforme os valores em Cristo. Então, Deus está falando aqui, chegue perto de mim com esse coração puro e sincero, com uma fé firme. Não é uma fé que se abala com as circunstâncias. É uma fé que, embora a gente reconheça que tenha momentos da nossa vida que tudo parece desmoronar, a gente não pode ficar à mercê das circunstâncias para medir a nossa fé. A gente tem que estar firme como uma casa construída na rocha, para que, embora haja tempestades lá fora, embora haja tufões, ou uma marolinha, uma maresia, tranquilo, independente da circunstância que você está passando, a sua fé em Deus, a sua crença na salvação, a sua crença que hoje você é um templo de Deus vivo, porque o Espírito Santo habita em você, essa crença, essa fé e essa esperança na salvação, de que, né, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, essa fé não pode estar abalada, ela não pode ser circunstancial, ela tem que ser concreta, ela tem que ser firme. É isso que o Senhor tem nos pedido, um coração sincero, um coração que reconhece, que erra, que peca, né, que não esconde nada do Senhor, e uma fé firme, que fala assim, olha, e mesmo aquele dia que você fala assim, Senhor, nossa, minha fé não está tão firme assim, você possa vir em sinceridade e apresentar isso para o Senhor. Quantas vezes eu já orei para isso, Senhor, aumenta a minha fé. Não é vergonha falar, porque o Senhor, Ele vê o processo que a gente está na fé, o processo, a caminhada na fé, né? Os nossos aprendizados, os nossos tropeços, o Senhor vê tudo. Então, quanto mais sincero a gente for, mais para próximo do Senhor a gente chega. Por isso que a culpa, quando ela é vitimista, quando ela fica no momento de condenação, ela não honra Deus. Porque Deus, Ele já falou, eu já mandei Jesus para purificar o pecado de vocês. Vocês já estão salvos por
por essa purificação, né? Aqueles que creem em Jesus já serão salvos. Quando a gente duvida e a gente fica preso nessa culpa, a gente está colocando em xeque a própria orientação de Jesus. A própria orientação é falar assim, mas espera aí, você não está crendo nisso? Eu sei que você errou. É como se Deus falasse assim, eu sei que você errou, mas eu tô aqui para te dar uma nova oportunidade. Muda a mentalidade, muda a cabeça e queira fazer diferente. Quanto mais você buscar fazer diferente, quanto mais você buscar ser como Jesus, agir como Jesus, nos preceitos de Jesus, nas crenças, nos valores, mais Deus vai se agradar de você e mais próximos do Senhor a gente vai estar. E olha só, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Ou seja, Deus está nos falando assim, não é a culpa o lugar que eu quero que você esteja. Tenha consciência das suas culpas, dos seus erros, mas chegue agora para mim, porque o sangue de Cristo já lavou vocês. Antes, os sacerdotes precisavam passar por todo um ritual. No Antigo Testamento, o ritual para entrar nesse tabernáculo, nesse lugar santo, ele era extenso, ele era muito grande. Agora não, nós já estamos lavados, nós já podemos nos apresentar diante de Jesus, diante de Deus, com os nossos pedidos, abrindo nosso coração para Ele. E isso é maravilhoso, é divino. Você consegue entender isso? A diferença lá atrás de quando não havia Jesus, Jesus ainda não tinha vindo, não que não houvesse, mas ele ainda não tinha vindo para passar pelo sacrifício vivo que foi a cruz. E aí agora nós já fomos lavados, nós temos dentro de nós o conselheiro de Jesus, que é o Espírito Santo, né? A Divina Trindade, uma parte da Divina Trindade está dentro de nós. Então, quanto mais eu ficar em condenação, mais longe eu vou de Deus. Porque eu estou desonrando, eu simplesmente estou ignorando um preceito maravilhoso do Senhor para a nossa vida. E olha o que fala lá no Antigo Testamento, falando dessa coisa de como era, né, antes de Jesus. Olha o que salmista nos fala, lá em livro de Salmos. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou falando, vou ficando até sem fôlego, porque eu tô empolgada. Lá no livro de Salmos, no capítulo 32, Salmo 32, logo no primeiro versículo, fala assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, ou seja, os seus erros, né, as suas manotas, vamos dizer, um vocabulário bem atual, que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Lembra que eu falei que a gente tem que viver as nossas crenças? A gente não pode falar uma coisa e viver uma vida completamente diferente disso. Mas olha o que o salmista fala. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Quando a gente esconde de Deus, esconde de nós mesmos, quando a gente tenta tapar o sol com a peneira, o resultado vem. E a ciência não deixa a gente mentir. Quantas doenças psicossomáticas existem por aí? Talvez você esteja passando. Quantas pesquisas já dão indícios de que muitos dos cânceres, muitos de várias outras doenças têm um caráter emocional muito grande, de coisas que a gente vai engolindo, emoções que a gente vai engolindo, culpa que a gente vai engolindo, amargura que a gente vai engolindo. E lá no Antigo Testamento, quando a gente não tinha essas referências, né, na época não tinha essas referências científicas, o salmista já reconhecia: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Olha só como é lindo o texto da palavra do Senhor. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei. Olha a decisão do salmista. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só que coisa mais linda, é um salmo de Davi. Então Davi está falando aqui, enquanto eu mantive, né, exatamente esse coração
não puro e não sincero diante do Senhor, o meu corpo se definhou. Eu me acabei de amargura, de culpa e me afastei do Senhor. Mas no dia que eu decidi apresentar ao Senhor os meus erros, as minhas culpas, e pedir para que Ele lavasse a minha alma, o meu corpo, aí o Senhor perdoou a culpa de todos os pecados de Davi. Olha que coisa maravilhosa. E aí agora, no Novo Testamento, o que o Senhor continua a nos pedir? Mantenha. Vou até pegar o versículo de novo. Hebreus 10, 22. Deixa eu ver. Não. 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações lavados para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, a palavra do Senhor hoje vem para nos falar: quanto mais culpa e condenação você tiver, mais longe do Senhor você vai estar. Assim como Davi vivenciou, não só longe, mas sentindo no próprio corpo o peso de não apresentar os pecados ao Senhor. Mas o Senhor nos fala, né? Ao invés de guardar mágoa, de guardar rancor, de guardar culpa, de engolir sapo, apresenta isso ao Senhor e Ele, com toda a bondade, vai te isentar dessa culpa, Ele vai lavar, porque Jesus já fez isso. O que Deus quer agora é que a gente tenha humildade de reconhecer, que a gente tenha humildade, que a gente tenha sede de uma vida nova, de uma mentalidade nova a partir do conhecimento da palavra. E essa mentalidade é uma mentalidade que orienta o nosso espírito, que orienta a nossa alma, que orienta também o nosso corpo. Tudo aquilo que a gente sente no nosso corpo é reflexo também da nossa alma. Então, se a sua alma está aí agitada, se a sua alma está aí, né, como mãe, ou como empresário, ou como funcionário, está aí angustiado, perdido, aflito, em cima de erros cometidos, saiba que Deus está nos dando uma nova oportunidade. Uma oportunidade de reconhecer aquilo que não agrada o Senhor, porque o Espírito Santo dentro de nós, ele nos incomoda quando a gente faz algo que não agrada o Senhor, porque Ele é o próprio Deus em nós. Quando a gente faz algo e se vira, sabe, lá no fundinho, você fala assim, sensação de que isso não é legal. Essa sensação nada mais é do que o próprio Espírito Santo nos incomodando, porque onde há trevas não há luz. Então é como se o Espírito Santo ficasse ali: ei, não vai por aí não vai por aí. Muda a sua mentalidade, muda o seu comportamento. Então vamos retomar. A culpa, quando ela é carregada de condenação, ela leva a gente ao vitimismo e nos paralisa. Agora a culpa, quando a gente percebe que algo ruim aconteceu e a gente decide mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso comportamento, gera um arrependimento. E com esse arrependimento eu me coloco em submissão ao Senhor. Eu me coloco sob a vontade de Deus, sob os preceitos dele. E isso me leva em movimento para mais próximo de Deus. Olha que coisa mais rica. Então, meu convite é: a próxima vez que a culpa bater na sua porta, porque ela vai bater. Por quê? Porque nós somos pecadores. A gente vai ter esse desconforto quando algo que a gente faz não saiu exatamente como a gente queria, ou quando a gente percebe que a gente desagradou a Deus, você fez um comportamento, você gritou em casa. Enfim, a gente vai cair, a gente vai tropeçar. Mas quando a culpa bater na sua porta, decida como Davi decidiu. Decida apresentar isso a Deus, mudar a sua mentalidade, abrir as portas para que o Espírito Santo possa mudar a sua mentalidade. Quando a gente confessa, olha o Edgar falando, confessamos as nossas mágoas e renovamos a nossa aliança com Deus. É exatamente isso. Quando a gente confessa com esse coração sincero a Deus: Senhor, desculpa, eu fiz isso errado de novo. Me ajuda a mudar.
Me ajuda a controlar isso. Sozinho a gente não consegue, mas por meio do Espírito Santo, Deus pode fazer milagres na nossa vida. E essa é a mensagem de hoje. Abra as portas para o Espírito Santo. Abre as portas para mostrar o seu íntimo. Ninguém mais precisa saber, porque nós fomos lavados com o sangue de Cristo e nós agora temos a autorização de nos apresentar diante de Deus sem nenhuma intermediação, a não ser Jesus, a não ser o nosso Salvador, que é o Jesus. Amém? Então, só para a gente acabar, eu vou continuar lendo o texto depois desse versículo. Deixa eu pegar a outra Bíblia aqui, que a outra versão é mais fácil de entender. Deixa eu só abrir aqui. Então, fala assim: guardemos firmemente a esperança. Não, peraí. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança e a fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazerem o bem, a fazerem boas obras. Então, que o Senhor nos ajude mutuamente, né, a sinalizar por meio do amor e das boas obras o nosso caminho. E quando a gente desviar desse caminho de amor e de boas obras, que o Espírito Santo seja o primeiro e o principal a nos mostrar, a nos sensibilizar que a gente não está no caminho certo. E ao identificarmos que a gente não tampe o sol com a peneira, que não tape o sol com a peneira, que a gente apresente isso ao Senhor e possibilite que o Espírito Santo de Deus faça um renovo na nossa mente e no nosso comportamento. Mas a decisão sempre será a nossa. Da próxima vez, qual é a porta que você quer abrir? A porta da culpa, que vai te deixar paralisado com sentimento de condenação? Ou é a porta do Espírito Santo, que vai te levar para o arrependimento e a submissão à vontade do Senhor? A escolha está nas suas mãos. Qual é a porta que você quer abrir? Qual é a porta que você decide abrir? Abrindo a porta do Espírito Santo é uma nova aliança que é renovada em Deus. Amém? Que o Senhor abençoe muito a nossa semana. Vamos fechar os nossos olhos e entregar esse momento ao Senhor, entregando todos os seus pedidos, os seus anseios e inclusive o seu pedido de perdão. Amém? Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por essa palavra viva e forte. Nós queremos, Pai, nós decidimos nesse momento que nós abriremos sempre a porta para o Espírito Santo. Não importa o nosso tropeço, Pai. O Senhor entende a intenção do nosso coração. E se alguns de nós aqui não estivermos com a intenção bem acertada, que o Espírito Santo do Senhor nos incomode, nos renove. Nós damos autorização ao Senhor, Pai, para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado e moldado em nós, em nosso caráter. Porque nós sabemos que o caráter do Senhor não muda. É um caráter de bondade, de santidade, de justiça, Pai. Nós queremos viver sob esse caráter, em submissão ao caráter do Senhor, Pai. Faça um renovo na nossa vida. Nós entregamos nas mãos do Senhor, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Eu não sei o erro das pessoas que estão aqui, eu não sei o que cada um cometeu, mas nós sabemos aquilo que nós temos que apresentar diante de Ti em humildade, Pai. Em humildade para que o Senhor possa nos libertar desse sentimento de culpa, transformando esse arrependimento em um novo movimento, em uma nova mentalidade, Pai. Nós lhe damos autorização para entrar no nosso coração e fazer toda a limpeza que precisa ser feita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a casa de cada um de nós, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor tenha morada confortável dentro de nós, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor e ao derredor das nossas casas, nos protegendo de todo o mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós lhe pedimos essa noite. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, e que a porta do Espírito Santo, para o Espírito Santo, esteja sempre aberta,
para a remissão dos nossos pecados, para lavar a nossa alma, enfim. Que a palavra do Senhor tenha tocado, espero de coração que tenha tocado, né, a sua mentalidade aí, que ela realmente caia no seu coração como uma semente frutífera, que dê bons frutos para você. Amém? Um beijo muito grande e até semana que vem, às 20 horas aqui no Instagram. Vou deixar gravada, já sabe, comenta, compartilha, que isso ajuda mais e mais pessoas a terem acesso a essa palavra. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando, muitos lares precisando cada vez mais de Deus. E a gente precisa ser esse canal, né? Esse canal de instrumento mesmo. Quem faz a obra é Deus e a gente precisa abrir caminhos para que a palavra do Senhor chegue a cada vez mais pessoas. Um beijo muito grande e até semana que vem, gente. Fique com Deus.